Bem-vindos a mais um programa Simples Assim, aqui da TV Câmara de Tupã. No programa de hoje vamos falar sobre o autismo. Estima-se que no Brasil reúne-se cerca de 2 milhões de autistas. E além de conhecer mais sobre este universo, vamos conhecer a história de 2 crianças autistas que, com o tratamento certo, conseguem desenvolver atividades sociais normalmente. O dia 2 de abril foi comemorado o Dia da Conscientização do Autismo, um transtorno global do desenvolvimento que atinge aproximadamente uma criança a cada 100, sendo os meninos mais afetados do que as meninas. Você viu que o programa de hoje está super especial, então vamos ao que interessa. O programa Simples Assim aqui da TV Câmara de Tupã está começando. Cada criança é uma criança. A frase pode parecer simples, mas é vital para entender o autismo. O autismo nada mais é do que uma característica de mudança de comportamento, né? A gente caracteriza essa mudança em 3 tipos e estágios. O primeiro aspecto dessa mudança de comportamento, a criança não aceita relacionamento, ele não aceita contato com uma outra criança, né? O segundo aspecto que a gente analisa, a criança não tem uma comunicação, ela tem dificuldade de se comunicar, né? Ela não consegue manter uma linha de comunicação, ela apresenta grande dificuldade de comunicação. E o terceiro aspecto que a gente analisa também para uma criança com autismo, a criança ela tem movimentos e ações repetidas. É uma criança sistemática, ela vive dentro daquela rotina. Se ela sai daquela rotina, ela se desorganiza e muda completamente o seu humor, o seu comportamento. Então, os princípios do que a gente já analisa numa criança autista são esses 3 aspectos. De princípio até o médico, a princípio é a primeira avaliação que o médico faz, antes de nos encaminhar. Natália explica que existem algumas características do autismo que a mãe deve estar observando desde o nascimento da criança. Você não teve o contato visual, a primeira característica que a gente pode obter numa criança. Uma criança que está no seu tempo de desenvolvimento correto, ela tem que olhar para a mãe. Enquanto a mãe está amamentando, a criança tem que ter o contato visual, olhar para sua mãe, para ter a ação mãe-criança, né? A criança não aceita o toque, como as mães falaram, ela não querer que a mãe toque ela, né? Desde criança, desde bebê, ela não aceita o toque. Manias de girar objetos, querer ficar girando o carrinho, a roda do carrinho, né? Tem também a parte de pular bastante, que a gente enquadra isso como estereotipia, que mexe com as mãos, mexe com o formato dos dedos. Isso a criança está tentando se reorganizar, se autorregular para ela conseguir ficar tranquila. Tem também as partes de rotina, se você sai de dentro daquela rotina, a criança fica totalmente desregulada. E tem muitas características que as mães podem observar desde o princípio. O meu filho não fazia isso. Um filho mais velho, a gente tem bastante relato porque o meu filho mais velho, ele não fazia o que ele faz. Então o comportamento é diferente, ele não se comunica. 3 anos de idade é um período que a criança já tem que estar falando, a criança não fala, né? Então ela não apresenta uma comunicação. Eu tenho um caso de uma mãe que conta que desde quando a criança saiu da maternidade com ela sabia que alguma coisa diferente tinha no filho dela, né? Porque a criança não aceitava o toque, ela não gostava de ficar no colo, ela não queria cola, ela não olhava para a mãe, ela não aceitava a mamadeira, que é uma parte oral, que é a parte sensorial oral, que eles têm bastante dificuldade. Mas a maioria dos pais, eles começam a observar com 3 anos de idade, que é onde vê que a criança não está falando. Ah, minha criança gosta de alinhar os carrinhos, as bonecas, eles são muito organizados. Eles confundem que a criança tem uma organização, mas não, eles estão apresentando manias, rotinas. Ele está organizando, porque se ele desorganizar, aquilo lá não é normal.
Então, para ele tem que ser tudo aquilo lá. Se isolar, ai, meu filho gosta muito de brincar sozinho, né? A socialização, esqueci de falar da socialização, fundamental. Seu filho não socializa, alguma coisa tem, né? Então, é um dos quadros principais. A criança não socializou, observe. Pede para as mães observarem. Tá na escolinha, tá isolado. Ai, meu filho gosta de brincar sozinho. Não, né? Muitas mães elas têm a dificuldade de querer aceitar que tem alguma coisa acontecendo com o seu filho. Por ser um distúrbio com diferentes níveis de comprometimento, recebe o nome de espectro autista. Para entender melhor, imagine um degradê, que vai de cores muito escuras e que se encontra os casos mais graves, até os tons mais claros. Por isso, são classificados em grupos. O primeiro grupo é o autista grave. É aquele autista que a gente vê em televisão, em propagandas de instituições, batendo a cabeça, rodando, que não fala, que não olha, que se isola. Esse é um autismo grave, que vem acompanhado normalmente de uma deficiência mental grave, né? E existe o autismo clássico, que é os meninos, né? Que eles têm uma dificuldade de comunicação, porém eles têm contato visual, eles têm capacidade de se desenvolver, eles podem aprender, eles têm uma dificuldade, mas eles são capazes de aprender. São passos, né? Ele está no clássico, mas ele está no clássico porque ele ainda está isolado, ele não tem contato. Ele é possível falar, soltar umas palavras, se comunicar, aprender, né? Como o Vinícius, o Ju, eles são alfabetizados, eles sabem as letras, os números, coordenação motora, eles têm um pouco de dificuldade da parte da coordenação. Sensorial, nós somos orientados pela nossa parte sensorial, então a visão, o olfato, o paladar, o movimento, né, a propriocepção, eles têm muita dificuldade disso, né? Então o barulho, a luz, tudo isso incomoda. Esses são o autista clássico. E tem o terceiro grupo, que é o Asper, né, que é a síndrome de Asper, que é o autista inteligente, que a gente fala, né, e que tem algumas características. Ele tem a fala, ele se comunica, ele é extremamente inteligente, ele tem uma inteligência muito grande, tanto que eles são confundidos como os gênios, porque eles têm uma inteligência muito grande. Eles são, se o Asper ele se interessa por mapa, ele vai saber tudo de mapa. Se ele se interessa pela cidade que ele mora, ele vai saber tudo da cidade, todos os nomes de ruas, aonde tem asfalto, aonde é zona rural, ele vai saber tudo. Então é o terceiro tipo. E lembrando que o autismo, ele é para a vida toda, porém a gente consegue fazer com que essas crianças tenham uma vida normal, né? Estude numa escola regular, frequente uma festinha, por isso que tem que ser trabalhado desde pequeno esse desenvolvimento. Por isso também a importância do diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce é fundamental, né? Desde o médico, pediatra, quando a mãe leva o bebê, né? Quando a mãe descobre que o seu filho tem alguma coisa diferente, procurar um neurologista, né? Não deixar chegar numa fase grave, né? Não deixar passar dos 3, 4 anos, que é onde já começa a dificultar um pouco mais o tratamento. Procura o neurologista vai encaminhar para as terapias, né? Existem até crianças que precisam entrar com medicações. Então, procurar um neuro, que o neuro vai encaminhar para terapeuta ocupacional, para fono, para psicopedagoga, para uma psicóloga, né? Então, ter uma orientação logo desde precoce é fundamental. O que é a terapia ocupacional? Ela vê a criança como um todo. Então, o que a gente vai focar? Bom, o autista, ele chega sem ter comunicação. Junto com a fono, a gente vai trabalhar para conseguir explorar essa comunicação dele, né? Ajudar ele a falar, como? Brincando, né? A gente precisa primeiro se relacionar, que o autista aceite você. O autista, muitas vezes, ele não quer seu vínculo. Então, é uma coisa muito demorada, é uma coisa que é lenta, é um processo muito lento. A gente já explica para a família, olha, é um processo lento, mas que você vai colher um bom resultado, né? Então, você vem, às vezes, o autista não quer contato com você, você vai sentar do lado dele, você vai imitar o que ele está fazendo, para ele poder aceitar um contato. A partir do momento que ele aceitou um contato com você, você vai começar a inserir as atividades. Né? Então, o meu objetivo é a comunicação. Eu vou brincar para ensinar ele a falar bola, oi, tudo brincando.
né? Que seja uma brincadeira prazerosa para ele poder ver que ele pode. O autista, ele tem dificuldade de aceitar estímulos externos, né? Estímulos do ambiente. Então, para isso, ele tem que estar bem preparado. E é onde a terapia ocupacional entra. Ela vai preparar esse autista para ele conseguir receber esses estímulos e ficar bem, não agitar, ficar calmo, aprender, né? É fundamental aprender, seja cores, a partir da alfabetização, ajudar, toda essa ajuda. Esse do tênis é a atividade da vida diária, então tem autista que não sabe que ele consegue comer. Então eu vou mostrar para ele que ele sabe comer, vamos aprender a comer, vamos colocar o tênis, vamos aceitar um abraço. Eles têm bastante dificuldade de expressão, são vários sintomas que eles apresentam, né? E a expressão facial é uma, né? Sorrir quando eu tô triste. Tem autista que é extremamente agitado, tem autista que tem excesso de passividade, ele é parado, ele não sente dor. Então você pode beliscar ele que ele não vai sentir dor, ele tem uma hipossensibilidade tátil. Então é onde a gente vai descobrindo, a gente vai fazendo com que aquele autista se conheça, né? Pô, eu sou uma pessoa, eu sou alguém que eu posso me comunicar, eu posso brincar, eu posso ter amigos. Então esse é o papel, assim, é muito fundamental. A gente trabalhar com uma criança com autismo, a gente não pode seguir apenas uma linha de tratamento, né? Existem várias linhas. Se a gente segue uma linha de tratamento apenas, muitas coisas ficam para fora, né? O autismo, a gente tem que trabalhar ele como um todo. Então, se a gente quer uma linha para trabalhar a partir da fala, da comunicação, é uma linha de tratamento. Se a gente quer trabalhar aprendizado, é outra linha de tratamento. A parte sensorial, que é para aceitar esses estímulos, é outra linha de tratamento. Existem várias linhas, como o ABA, que é para a parte de aprendizagem e estimulação da fala. A integração sensorial, né, que a gente já conhece, falamos bastante, que é a parte do balanço, é uma reorganização neurológica para ajudar na parte de modulação de uma criança com autismo, né, vai ajudar ele a conseguir receber essas informações externas tranquilamente. Existe a parte do Floor Time, que é uma parte sensorial. Existem vários tratamentos que a gente usa. O Sonrise é muito fundamental. O Sonrise ele usa de meta, ele trabalha com meta com a criança, porém é brincando. Então a criança vai passar o tempo dela brincando e dentro dessas brincadeiras ela vai conseguir ter um resultado. Então a gente usa todas as linhas numa terapia. No próximo bloco, você vai conhecer a história de duas crianças autistas que, com o tratamento certo, levam uma vida normal, superando a cada dia suas limitações. Não saia daí, eu volto rapidinho!